Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estava na barca consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Após a morte de João Batista, aliás, após a prisão de João Batista, Jesus inicia a pregar o Evangelho. E ele diz que o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus vai dizer que o tempo se completou, se esgotou, chegou o momento, o tempo de cumprir-se a palavra de Deus. Por isso, avisa que o reino está próximo. Porque não é que ele está próximo, ele está presente. Presente porque Jesus está presente. E Jesus estando presente, ele traz consigo o reino de Deus. Está próximo porque nós podemos alcançá-lo, podemos viver nesse reino de Deus, à medida em que nós nos tornamos íntimos de Jesus Cristo, à medida em que nós nos convertemos, cremos no Evangelho. Então é importante saber que o tempo já se completou. Quer dizer que não existe tanto tempo assim. Não podemos achar que podemos nos converter amanhã ou depois de amanhã ou esperar sei lá quando. Porque o tempo já se completou. E essa palavra hoje é atual para nós. Se nós sabemos enxergar, compreender os tempos em que nós estamos vivendo, nós entendemos que o tempo já chegou. Existiram várias profecias que não são boas e que nos pediam para nós rezarmos, para nós jejuarmos
e nós não escutamos. Agora estamos iniciando próprio esse momento em que o tempo se completou. E é onde nós vamos ter que provar a nossa fé. O quanto nós cremos em Cristo. O quanto nós vamos acreditar neste Evangelho. Acreditar na palavra de Deus. O quanto nós vamos agora nos converter. Porque se nós não nos convertemos antes, agora é o momento de converter, o momento de nos convertermos. Porque passando esse tempo, não sabemos se será mais possível uma conversão. Não sabemos se teremos tempo para dizer novamente, para afirmar novamente a nossa fé. Agora, o que é converter? Converter é mudar de vida, mudar de mentalidade, é pensar conforme Deus, enxergar o nosso mundo, aquilo que vivemos, conforme Deus. Nós, às vezes, somos muito espertos em perceber determinadas coisas. Um camponês sabe a hora de plantar, sabe que se ele não plantar naquele tempo, ele perde a colheita. E nós precisamos aprender a compreender o tempo de Deus, compreender o que está acontecendo no mundo, porque Deus, Ele quer conduzir o seu povo à salvação. E quando se chega ao tempo certo, Ele vai reunir o seu povo para levá-los à salvação. O povo que está disperso, o povo que está vivendo sem fé, sem esperança, um povo que está perdido. Por isso, nesses tempos em que vivemos, devemos pensar sim no nosso corpo, pensar sim na nossa saúde, mas o quanto nós estamos pensando na nossa alma, na nossa saúde espiritual, o quanto nós estamos pensando na nossa salvação, porque no fim o que vale é a nossa salvação. Um dia todos nós devemos morrer. Agora a nossa morte vai depender de como nós vivemos a nossa vida. Se vivemos na fé, a morte não será uma morte, será uma passagem para a vida eterna, para a eternidade, para ver e contemplar as maravilhas, as promessas de Deus. Agora, se nós vivemos desesperados, com medo, trancados, confiando em palavras humanas e duvidando da palavra de Deus, nós encontraremos a morte, e a morte eterna. Então, o tempo se completou. Devemos acreditar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está ao nosso alcance. Precisamos nos aproximar de quem? De Cristo, dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, para voltarmos a viver o reino de Deus, que não foi extinto, que ainda está presente no nosso meio, só que muitos de nós não conseguem vivê-los, não conseguem viver, porque para viver o reino de Deus precisa se converter, mudar a mentalidade, mudar o pensamento. Não é ter uma emoção, sabe, ter uma experiência boa de Deus e depois uma coisa sentimental e depois achar que já viveu o reino de Deus. A fé é concreta e deve ser baseada em coisas concretas. Deve se firmar na nossa vida uma fé concreta, uma fé
onde podemos demonstrar que Cristo é o Senhor da nossa vida. E Jesus, passando na beira do mar da Galileia, viu Simão e André. E depois viu Tiago e João. Eis que ele chama esses quatro, chama os quatro para ser pescadores de homens. Aliás, sim, pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Foi como eles se converteram, como eles aceitaram o Evangelho do Senhor, aceitaram Jesus Cristo nas suas vidas. É claro que é o início, depois eles tiveram que percorrer todo um longo caminho para compreender mesmo depois só com a vinda do Espírito Santo, mas é preciso iniciar, deixar as redes, deixar os pais, deixar aquilo que nos prende a uma vida passada, para confiarmos e seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele deve ser o centro da nossa vida. Hoje é claro que em alguns lugares ainda não se tem a missa, né? Ainda é difícil o acesso à missa, mas tem muitos ainda que hoje às vezes não vão porque tem outras coisas para fazer, porque tem visita em casa. Deus é aquele que fica sempre em segundo plano. E não deveria ser assim. Não deve ser assim. Porque não sabemos quanto tempo ainda temos. Precisamos nos converter. E na primeira leitura nós vemos que Jonas, ele foi enviado para pregar na grande cidade de Nínive. E Nínive era uma cidade que eles eram contrários, eram inimigos. Era inimigo do povo de Israel. Por isso que Jonas, aqui não fala nessa leitura, mas Jonas ele teve resistência, ele não queria pregar para o povo de Nínive. Ele foi até o mar, foi engolido pela baleia, porque ele não queria pregar para o povo de Nínive, porque era um povo maldoso, era um povo sanguinário, era um povo exatamente muito mau. E ele não queria que aquele povo se convertesse. Só que Deus queria converter aquele povo, queria converter aquelas pessoas. E era uma cidade grande que precisava de 3 dias de caminhada direto, de um homem caminhando sem parar para atravessá-la inteiramente. Só que em um dia de caminho, pregando que Nínive seria destruída, eles se converteram. Eles aceitaram a palavra do profeta. Aceitaram e resolveram fazer jejum. Resolveram rezar, jejuar. Resolveram se converter. Desejaram se converter e procuraram uma conversão para não serem destruídos, para não serem mortos, não serem castigados. E Deus teve compaixão do povo, porque viu o quanto eles se esforçaram em se converter, em fazer jejum, em se cobrir de sacos. Deus teve compaixão. Nós não somos perfeitos, não somos santos, exatamente no termo da palavra perfeitos. Buscamos a santidade, somos santos porque estamos buscando essa unidade com Cristo, e nós podemos alcançar a santidade dia após dia,
acreditar na santidade que Deus nos dá todos os dias. Mas nós somos pecadores. E Deus, Ele vai nos dizer que também a nós, pecadores, Ele nos perdoa, Ele tem compaixão de nós, se nós procuramos nos converter. E até o pior dos piores, bandidos, sanguinários, assassinos, Deus, Ele pode converter, Ele pode ter compaixão daqueles. Se aquele busca se converter, mudar de vida. Por isso nós somos chamados a rezar e acreditar na força do poder da oração e da nossa pregação. Porque Jonas saiu para uma cidade que caminhava por 3 dias para atravessar, ele caminhou por um dia pregando, e a força da sua pregação converteu toda a cidade de Nínive. A pregação, ela tem força, tem poder, quando fazemos aquilo que Deus quer. E não quer dizer que nós devemos pregar com as nossas palavras, com belas palavras, nos preparar de alguma forma, estudando. Devemos pregar com a vida, manifestar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Com a nossa vida, nós pregamos a palavra de Deus. E as pessoas podem ser atraídas, devem ser atraídas a Jesus Cristo. Eis que nós devemos acreditar mais nessa palavra de Deus, acreditar mais na força que Deus age também em nós. Mas para isso precisamos nós nos converter. Viver neste mundo, como diz Paulo, sem fazer dele o absoluto da nossa vida. Sem fazer deste mundo aquilo que é o fim da nossa vida. Qual é o fim da nossa vida? Eis o problema. Nós deveríamos ter como fim da nossa vida, como meta da nossa vida, a vida eterna. Alcançar as promessas de Deus. E deveríamos caminhar, lutar na nossa vida para alcançar essas promessas. A nossa conversão deve ser para alcançar essas promessas de Deus, alcançar o reino de Deus. Isso quer dizer que podemos estar passando também por momentos difíceis da vida, por momentos de tribulação, mas se nós temos como meta a palavra de Deus, como meta o reino de Deus, nós caminharemos até o fim. E essa estrada que por um momento se passa por um momento difícil, ela se transforma, porque estamos no caminho certo. Ao contrário que se nós estamos vivendo um momento de tranquilidade, um momento tranquilo, um momento de paz, um momento de tudo dar certo para mim, só que se eu não tenho como meta a palavra de Deus, como meta o reino de Deus, eu vou me perder no caminho. Então, o que vale na nossa vida? Qual é a meta que nós colocamos? Onde queremos chegar? O que nós queremos alcançar na nossa vida? O que nós queremos transmitir aos filhos? O que nós queremos transmitir aos amigos, vizinhos? O que para nós importa? Porque para muitos o que importa é dar algum bem material para o filho, é ter algumas posses, é ter uma vida confortável, é dar ao filho aquilo que ele nunca teve. Mas isso não é um projeto de Deus. Não é um projeto de conversão. É um projeto mundano, que não deve ser o fim da nossa vida. Podemos lutar para tudo isso, para ter algum bem
na nossa vida, para termos um pouco de conforto na nossa vida. Desde que não esqueçamos os nossos irmãos, mas esse não deve ser o fim do cristão, não deve ser a meta do cristão, não deve ser a nossa meta. A nossa meta é alcançar a santidade, alcançar a vida eterna, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude na nossa vida a permanecermos fiéis com Ele, a termos essa coragem de nos converter e nos abrirmos à graça de Deus.